Em um cenário devastador, a guerra entre Israel e Palestina atinge níveis alarmantes, com mais de 10.000 vidas perdidas e a perspectiva de um cessar-fogo cada vez mais distante. O conflito foi desencadeado pelo ataque militar do grupo Hamas, resultando em uma resposta contundente de Israel. Neste vídeo, exploraremos as causas, as consequências e os desafios humanitários dessa intensificação, buscando compreender o impacto profundo desse conflito em constante evolução. A sombria história de Israel e Palestina. Enquanto o mundo testemunha um conflito em andamento, é crucial compreender as origens e as dinâmicas dessa região. Desde as antigas promessas bíblicas até os combates recentes, exploraremos como Israel surgiu no cenário mundial. Esta é uma história de lutas, migrações e negociações em meio a uma realidade tensa e em constante mudança. A ascensão do Estado de Israel no cenário mundial é um acontecimento de grande relevância na política do século XX. O seu estabelecimento em 1948, o que marcou o culminar de décadas de conflitos e lutas. A história do Estado judeu remonta ao segundo milênio antes de Cristo, conforme narrado na Bíblia, quando a terra de Israel, conhecida como Eretz Israel, foi prometida como a terra sagrada do povo judeu. Regiões antigas como Israel e Judéia, localizadas nessa área, passaram por repetidas conquistas por diversos invasores, até se tornarem um protetorado romano em 63 a.C. Ao longo dos séculos, judeus migraram periodicamente para a Palestina, então uma província do Império Otomano, mas em pequeno número. A primeira grande onda de imigração judaica, conhecida como a Primeira Aliá, teve início em 1888, com 35.000 judeus fugindo de pogroms no leste europeu. Os judeus na Europa começaram a adquirir ativamente terras na Palestina, muitas vezes em áreas rochosas, pantanosas ou arenosas que eram inicialmente inadequadas para a agricultura. Apesar das restrições otomanas à venda de terras para judeus, subornos permitiram que muitos negócios prosseguissem. Os colonos judeus introduziram práticas agrícolas inovadoras, tornando até as terras mais desafiadoras em áreas férteis, o que os agricultores árabes acabaram adotando. O primeiro Congresso Sionista Mundial, realizado em Basileia, Suíça, marcou o estabelecimento da Organização Sionista Mundial. Liderada por Theodor Herzl, um jornalista e dramaturgo austro-húngaro de origem judaica. Herzl negociou com líderes europeus em busca de apoio, encontrando-se com o sultão turco Abdul Hamid II e o Kaiser alemão Guilherme II. Herzl tentou audiências com o imperador russo Nicolau II, mas sem sucesso. Apesar de sua morte em 1904, ele havia transmitido com sucesso a necessidade de uma pátria judaica às comunidades judaicas em todo o mundo. A Segunda Aliá, iniciada em 1904 e com duração de uma década, trouxe quase 40.000 pessoas, principalmente da Rússia, para a Palestina otomana. Este período testemunhou a criação de kibbutzim, comunidades agrícolas com propriedade comum. Para proteger os colonos em toda a Palestina, os judeus criaram a organização paramilitar Hashomer, rejeitando os serviços nem sempre de alta qualidade dos guardas árabes e circassianos contratados. Em 1918, foi fundada a Universidade Hebraica de Jerusalém. Após o final da Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano perdeu o controle sobre a Palestina.
A Declaração Balfour em 1917 expressou o apoio britânico a uma casa nacional para os judeus na Palestina, levando à aprovação da Liga das Nações ao mandato britânico na região. Mais ondas de imigração judaica, incluindo a Quintalia no final dos anos 1930, trouxeram mais judeus para a Palestina, mas as tensões com a população árabe cresceram. Em 1939, os britânicos introduziram o Livro Branco, limitando a imigração judaica e a compra de terras, o que não foi totalmente aceito pelos judeus palestinos. Com o final da Segunda Guerra Mundial, a resistência judaica contra a administração britânica aumentou. Em 1947, as Nações Unidas discutiram a questão palestina, considerando opções de partição ou um Estado unificado. O apoio surpreendente da União Soviética a um Estado judeu se alinhou com a posição dos Estados Unidos, levando à decisão das Nações Unidas de dividir a Palestina em territórios judeus e árabes. O anúncio da criação de Israel em 14 de maio de 1948 levou imediatamente ao conflito, com estados árabes vizinhos declarando guerra. Israel recebeu apoio dos Estados Unidos e da União Soviética. Com o contrabando de armas da Tchecoslováquia, Israel conseguiu resistir ao ataque árabe e estabeleceu-se como nação. Em 1949, a ONU reconheceu oficialmente o Estado de Israel. Obrigado por assistir.